Olá pessoal, para finalizar nossa aula sobre terminologia anatômica, nós vamos agora iniciar a parte 3. Iremos falar sobre os princípios gerais de construção do corpo. Então, durante a construção, a formação, a evolução do corpo humano, nós temos alguns princípios que são importantes para que nós entendamos melhor a estrutura a relação das estruturas entre si. Então, a antimeria, ela considera que o plano mediano, ela divide o corpo em duas metades, direita e esquerda. Então, quando nós traçamos aquele plano sagital mediano, nós vamos observar que nós temos um lado direito e um lado esquerdo. Então, existem estruturas que elas apresentam a chamada simetria bilateral, e nós temos estruturas que são assimétricas, sobre o aspecto tanto morfológico como funcional. Por exemplo, aqui nós temos nessa imagem uma cavidade torácica onde nós observamos os dois pulmões. Então, os nossos pulmões, apesar de serem pares, nós temos dois pulmões, eles não são simétricos, eles não apresentam simetria. Eles têm formatos diferentes. O pulmão direito, por exemplo, tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos, então eles têm assimetria na sua posição, tanto morfológica, funcionalmente não. Funcionalmente seria aquele desenvolvimento funcional, por exemplo, como nós temos na pessoa que é destra ou que é canhota, aquela que usa mais o lado direito ou o lado esquerdo. Então seria uma assimetria funcional. Isso acaba desenvolvendo também anatomicamente um funcionamento maior daquele lado, muitas vezes a hipertrofia também de estruturas anatômicas daquele lado, que é mais utilizado. Então, esse seria o princípio da antimeria. Nós temos dois lados no corpo, que muitas vezes eles são assimétricos do ponto de vista morfológico. A metameria é o princípio da superposição longitudinal. O que é que significa? Que durante a evolução da formação do nosso corpo, nós desenvolvemos as chamadas, os metâmeros, que são essas estruturas. É como se nós fatiássemos o nosso corpo a partir, por exemplo, da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é um bom exemplo de metameria, em que aquelas estruturas elas ficam superpostas no eixo longitudinal, ou seja, empilhadas. E isso vai servir, por exemplo, para a identificação dos chamados dermátomos. Os dermátomos eles correspondem à inervação da pele, que é oriunda de cada um daqueles segmentos da coluna vertebral. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a posição como seria dentro do quadrúpede, e aqui a posição bípede, para exemplificar justamente porque é que no membro inferior nós recebemos inervação ainda daqueles segmentos sacrais da coluna vertebral, e assim por diante. Então, essa correlação, ela realmente se dá de forma diferente, obedecendo essa posição aproximada da posição quadrúpede, como seria. Então, aqui nós temos a metameria. A paquimeria, ela se refere à constituição corporal formada a partir de 2 tubos. Então, é como se o segmento axial do corpo, nosso tronco, ele tivesse a formação a partir de 2 tubos, um paquímero ventral ou visceral e um paquímero dorsal ou neural. Aqui nós observamos, nesse corte também da cavidade torácica, nós observamos a coluna vertebral, onde internamente nós encontramos esse paquímero dorsal ou neural. Então, esse tubo onde fica alojada a medula espinal, então ela está relacionada ao sistema nervoso central. E já essa cavidade maior que nós observamos aqui na região anterior, que é a cavidade torácica, ela vai comportar justamente algumas vísceras torácicas, no caso coração, pulmão, esôfago, brônquios, traqueia, que são órgãos, são vísceras que vão estar ocupando essa região, ou paquímero ventral ou visceral. Nessa outra imagem, nós temos também um corte da região cervical do pescoço, aqui, onde nós observamos nitidamente essa região da coluna vertebral, aqui a vértebra, com essa cavidade, esse tubo, o tubo formado pela coluna vertebral, o canal vertebral, que aloja justamente a medula espinal. Então, aqui nós teríamos esse tubo que é ocupado pelo sistema nervoso central, que é o paquímero dorsal, e nessa região anterior eu tenho justamente o paquímero ventral ou visceral, que aloja as vísceras dessa região cervical, como nós observamos aqui, a glândula tireoide, a traqueia e o esôfago. E temos ainda a chamada estratificação, que é a estratimetria ou estratificação. Então, é o princípio das camadas e estratos. Então, nós temos que, na formação do corpo humano, as estruturas elas vão se organizando em estratos que seguem da camada mais superficial para a mais profunda,
E isso é um outro princípio que é bastante utilizado durante as técnicas, por exemplo, de dissecação. Então, na dissecação do corpo para estudo, nós vamos retirando as camadas justamente por estratos, né, obedecendo essa estratificação do corpo. Então, é retirada a pele, aqui nós observamos nessa imagem do pescoço, que não existe mais a pele, foi retirada a parte do tecido subcutâneo, mas nós identificamos aqui esse músculo superficial, que é o platisma, que se situa também nessa região subcutânea do pescoço. Abaixo, né, profundamente a esse músculo, nós temos as fáscias, que envolvem os músculos, e assim, de forma subsequente, nós iríamos aprofundando e dissecando, identificando essas estruturas. Aqui, mais uma vez, nessa imagem é uma vista, né, posterolateral esquerda, vocês vejam que a gente tem a região posterior, e aqui é o lado esquerdo, é lateral esquerdo. Nós estamos vendo com essa visão um pouco oblíqua, né, em relação a essa parte posterior. E aqui foi justamente seccionado parte do músculo latíssimo do dorso, que é esse aqui, que foi seccionado, e parte aqui do músculo oblíquo externo do abdômen. Nós estamos identificando aqui profundamente o músculo oblíquo interno do abdômen. Então, nós temos essas camadas, né, esses estratos que seguem do mais superficial para o mais profundo. Com relação às posições que nós vamos utilizar muito para a descrição do decúbito, então nós temos o decúbito dorsal, esse que o dorso ele está apoiado numa superfície horizontal. Já o decúbito ventral é aquele em que o ventre, né, a região anterior do abdômen, ela está situada apoiada sobre essa superfície. Então é a chamada também posição prona, que nós escutamos falar muito agora durante a pandemia, né, do coronavírus, porque foi uma posição que ajudou a diminuir a insuficiência respiratória nos pacientes acometidos por COVID, né, pela doença, né, causada pelo SARS-CoV-2. Depois a gente pode falar especificamente sobre essa situação, né, do decúbito ventral e da posição prona, né, os benefícios que ela pode trazer nessa situação de insuficiência respiratória. Temos aqui o decúbito lateral, em que o corpo fica posicionado lateralmente. A chamada posição de litotomia, posição ginecológica, que é essa que ocorre a flexão da coxa e também a flexão da perna, né? Ela fica suspensa, e o corpo aqui é em decúbito dorsal, a parte do tronco. E a posição de Trendelenburgo, que é essa posição em que o corpo ele é colocado, né, a cabeça abaixo dos níveis dos pés. Então, é um decúbito dorsal, mas inclinado. É uma posição muito utilizada naquelas situações de hipotensão, pessoas que desmaiam, que você tem que fazer aquele atendimento rápido, né? A pessoa que tem uma pré-síncope, ou seja, uma perda momentânea da consciência, ou uma situação de que acha que está começando a perder a consciência, né, que vai desmaiar. Então, isso permite o rápido fluxo cerebral, e muitas vezes a pessoa consegue se recuperar quando se coloca nessa posição de Trendelenburgo, que é naquelas situações principalmente de hipotensão, de queda na pressão arterial. Temos aqui alguns exemplos de acidentes ósseos, que nós não vamos relatar todos, vocês vão aqui aprender à medida que vocês forem conhecendo as estruturas, né, ósseos, elementos ósseos. Mas lembrando, por exemplo, só para a gente citar, cabeça, o que é uma cabeça? Cabeça do fêmur, cabeça do húmero. Então, é uma extremidade articular grande e arredondada. Quando essa estrutura ela já é um pouco menor, a gente vai chamar de capítulo, é uma cabeça pequena, ou seja, uma extremidade articular arredondada, mas é num formato menor. O côndilo também é uma área articular arredondada, mas que não tem necessariamente esse formato tão arredondado como a cabeça. E aí nós vamos tendo outros termos que são interessantes. Por exemplo, forame é um orifício através de um osso. Linha vai ser uma elevação linear no osso, é como se eu tivesse uma elevação naquela estrutura óssea em formato linear. Incisura é um entalhe nessa margem de um osso, tá? E assim por diante. A face ela é uma superfície plana na superfície de um osso. Aqui nós temos outros, protuberância, processo, trocânter, tubérculo, tróclea. Isso aqui, à medida que for estudando os ossos, nós vamos identificar esse tipo de elemento. E a divisão do nosso corpo para estudo, quando nós pensamos no aspecto topográfico, quando nós vamos estudar anatomia de forma topográfica, então nós vamos dividi-lo para estudo dessa forma. A cabeça, o pescoço, o tórax, abdômen, a região pélvica, o períneo também é uma região estudada à parte, a região do dorso, a região dos membros superiores e a região dos membros inferiores. Então, a maioria dos livros médicos, eles vão vir com essa classificação, né, os capítulos distribuídos dessa forma topográfica, que seria o estudo por região, por topografia, já que
Por exemplo, nas questões cirúrgicas, nas questões clínicas de exames complementares, vai fazer uma tomografia do tórax, uma ultrassonografia do abdômen, tá? O paciente mesmo ele pode chegar com uma dor em uma determinada região, então você vai estudar a região e não necessariamente os sistemas, que é uma outra forma de estudar. Nós temos aqui alguns conceitos importantes também com relação ao estudo da anatomia, né? O que é normal, o que é a normalidade. Então, simplesmente é aquilo que é mais frequente na maioria das pessoas. Então, é um dado estatístico, né, que determina um padrão de normalidade que não significa necessariamente que aquilo é o correto ou o incorreto. A variação anatômica, nós utilizamos esse termo quando nós queremos referir a uma diferença do normal, mas que não prejudica em nada a função do indivíduo. Por exemplo, nas veias do nosso braço e antebraço, nós temos padrões muito diferentes, inclusive entre as pessoas e na mesma pessoa. Você pode ter um lado direito diferente de um lado esquerdo. Isso não vai trazer nenhum malefício, é apenas uma variação anatômica. Então, no nosso estudo, quando nós estivermos estudando os cadáveres, nós vamos identificar que às vezes um corpo é de um jeito, em outro já é de outro. Isso é muito comum em veias, mas em artérias às vezes também nós encontramos variações anatômicas. E em outras estruturas também. Anomalia. Anomalia seria uma alteração congênita ou adquirida, tá? Como nós temos aqui. Então foge daquele padrão comum de ter 5 dedos na mão, 5 dedos no pé. Então aqui nós temos dedos, né, supranumerários, ou seja, acima do número normal, considerado normal. Então, isso é uma anomalia que pode ser uma alteração congênita ou adquirida, por exemplo, uma pessoa que amputa uma perna ou um braço. Então, ela passa a ter uma variação anatômica que foi adquirida, na verdade, uma variação não, uma deficiência física, né, uma anomalia, em decorrência dessa alteração pela amputação daquele membro. E a monstruosidade seria aquela alteração morfológica que difere do normal, trazendo prejuízo à função e sendo incompatível com a vida, como nós temos aqui. Nesses gêmeos aqui, inclusive, se observava um terceiro gêmeo que também foi absorvido e faleceu, no caso aqui, dentro dessa região abdominal de conexão entre esses dois gemelares. Influenciam na anatomia, gente, a idade, o sexo, a raça, o biotipo. Então, a estrutura óssea ela se modifica com a idade. No sexo, vocês vão ver as diferenças também, por exemplo, na região pélvica, né, a região da cabeça, os ossos do crânio também. Então, existem diferenças entre os sexos, são muito importantes, inclusive na parte de perícia médica. A raça, ela vai influenciar também nos aspectos anatômicos. O biotipo, né, então nós temos os chamados biotipos longilíneos, brevilíneos e normolíneos. Então, vocês vão lembrar aqui do Don Quixote e Sancho Panza, né? O Don Quixote tem aquele biotipo longilíneo, né, mais verticalizado, e o Sancho Panza ele tem aquele aspecto mais brevilíneo, mais encurtado. E o normolíneo seria aquele padrão mais normal. A gente sempre utiliza quando vai fazer os cálculos, né, assim, descrever uma pessoa com 1,70 m, 70 kg, seria aquele padrão mais básico normolíneo. Então, existem pessoas que têm realmente um padrão de altura maior, mais verticalizado, e outras que têm uma estrutura óssea, muscular, corporal como um todo, mais breve, mais curta. E também temos os aspectos de evolução. Aqui nós apresentamos os sistemas orgânicos. Então, quando nós estudamos a anatomia de forma sistêmica, então nós vamos estudar os sistemas tegumentar, esquelético, muscular, circulatório, respiratório. Aqui a parte endócrina, digestório, sistema nervoso, reprodutor feminino, reprodutor masculino, o sistema urinário e o sistema linfático. Então, é uma outra forma de estudar de forma sistêmica, diferente da forma topográfica que nós falamos anteriormente. Então, eu queria deixar essa mensagem. Sejam todos bem-vindos a esse fascinante estudo do corpo humano, né? Vocês vão ver que tem muita coisa para aprender, e sejam todos bem-vindos ao estudo da anatomia humana.